A estrutura das pessoas, né, quando a gente quer mudança, ela é muito importante para entregar aquela estratégia, aquele direcionamento, aquele objetivo que a gente está buscando como empresa, como organização. Né? Essa linha do custo operacional para mim é a que geralmente, porque assim, o administrativo de uma média empresa, num geral, ele tende a ser meio enxuto. O assunto de hoje é o desafio das médias empresas no Brasil. E eu trouxe hoje aqui para falar com a gente sobre esse assunto quem vive no dia a dia e respira médias empresas, que é o Igor Sandoval, nosso Opa. querido consultor, né, medalhista de basquete, É isso. aposentado já com 28 anos, né, Igor? É isso, fui atleta ali no ensino fundamental, né? Joguei pelas escolas que eu estudei, inclusive tive bolsa de estudo para jogar, mas aí já acabou a carreira. Já se aposentou Já e me acabou a aposentei, carreira. exatamente. Maravilha, ainda bem. Então a gente tem o Igor full time aqui na consultoria, na Consulting Blue e não jogando basquete. Pessoal, esse é mais um Cast Blue. Siga as nossas redes sociais e tem muito conteúdo legal. Não deixe de entrar no blog do nosso site também, que você vai aprofundar em vários conhecimentos de gestão. Ô Igor, para a gente começar aqui nossa conversa, qual foi a situação mais inusitada que você já teve dentro de um projeto de consultoria? Você que está na linha de frente atende direto às empresas. O principal, assim, que a gente tem de experiência é o clássico do eu quero mudar desde que nada mude. Então eu quero que a minha empresa cresça, eu quero que mude aqui, quero melhorar, mas eu não quero mexer na minha estrutura, eu não quero mexer em nada, né? E isso acontece em que tipo de empresa, geralmente? Familiar, que não quer mexer no Familiar, organograma, não quer tirar isso, pessoas. isso. Familiar é principalmente porque, vou mexer ali no financeiro, não, mas isso aí tá com fulano. Vou mexer no RH, não, mas isso aqui é fulano que cuida. Né? É o meu sobrinho, é o filho, é a esposa, é a mãe, é o pai, né? Então fica mais difícil a gente mudar ali quando tem essa mentalidade do eu não quero que nada mude, né? Eu quero mudar, mas desde que nada mude. Essa situação é complicada, eu já passei por várias também dessa daí, né? De não querer mexer, às vezes na família, às vezes em amigos, né? E a empresa acaba sendo sangrada, acaba não atingindo performance por conta de pessoas. Isso. E a gente não está falando aqui de demitir pessoas, a gente está falando de reposicionar muitas vezes. Isso. De fazer o trabalho correto, que tem que ser feito, né? Porque o trabalho geralmente é sabotado, né, no dia a dia. Com certeza. Porque assim, quando a gente está entrando num realinhamento estratégico, né, quando a gente quer mudança, ela é muito importante para entregar aquela estratégia, aquele direcionamento, aquele objetivo que a gente está buscando como empresa, como organização. Né? Então eu preciso das pessoas certas nos lugares certos ali para poder gerar resultado, para poder trazer mudança. E não necessariamente tirar a pessoa da empresa, mas só realocar mesmo, como você falou. É isso aí. Tem quando falar, vamos ter que mexer no organograma, realocar a pessoa, já acha que vai sair demitindo todo mundo. Né? Não necessariamente. Ô Igor, mas num projeto de consultoria, costuma-se trocar muitas pessoas dentro de um projeto de consultoria, porque essa pessoa, de repente, não atende aqui aos pré-requisitos, ela não tem capacidade de fazer tal coisa, como é que é isso? Então, muitas vezes, né, quando a gente fala de empresa familiar, né, a pessoa ali ela vai entrando em várias funções, né, que vai fazendo muita coisa. Às vezes a pessoa ela está na vendas, está emitindo nota, também está em vendas fazendo financeiro e não se especializa numa coisa e faz tudo, né, até a metade, porque a pessoa tem um limite de até onde ela consegue ir. Né? Se tem muita coisa, a cabeça confunde. Né? Faz parte. Mas se a gente consegue direcionar essa energia para uma parte que ela tem mais facilidade, por exemplo, a gente vai gerar muito mais resultado. Então, essa pessoa que está fazendo financeiro, comercial tal, é uma pessoa comunicativa, uma pessoa que tem uma relação boa ali com os clientes. Né? Vamos focar em comercial, vamos colocar um analista financeiro focado ali no financeiro, ou colocar uma empresa ali de BPO gerenciando. Né? Tem outros caminhos que a gente pode seguir. Tá. E geralmente, Igor, quando
quando a gente está numa empresa familiar, né, costuma ter uma meia dúzia de severino ali, vários severinos, né? É a esposa, é o filho, é o primo, né? E aí eles começam a pegar cargos na empresa e muitas vezes pega alguma coisa sem ter experiência nenhuma. Às vezes o filho tá cuidando comercial hoje, mas abriu, cara, um buraco lá em compras e aí ele vai lá gerenciar compras, muitas vezes sem experiência nenhuma de processo de compras, né? Isso. E aí vai fazendo do jeito que acha que está correto, né? E muitas vezes pode até funcionar por um tempo, mas aí se a gente quer crescer, quer escalonar, né? Que numa empresa pequena pode funcionar, pode dar certo, mas se a gente quer crescer, a gente precisa melhorar o processo, precisa formalizar algumas etapas, né? Precisa profissionalizar mesmo, né, o setor. Exato. Quando a gente fala de uma pequena empresa, muitas vezes não tem muita saída, né? A gente tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Agora, quando a gente está numa empresa média, né? O que é uma empresa média, né? Só para deixar alinhada, que segundo o BNDES, uma empresa média é uma empresa que fatura de 4 milhões e 800 a 300 milhões por ano, né? Então, isso é uma empresa média. Né? Uma empresa nesse porte, ela já começa a ter um capital disponível para investimento, para investir em processos e equipe e começar a sair desses faz tudo e começar a especializar pessoas, certo, Igor? Exato, porque quando a gente está falando de uma empresa pequena, realmente essa falta de recurso vai impedir de eu contratar uma pessoa mais focada no financeiro, num compras, né, uma pessoa para coordenar um time de vendas, né, e me livrar ali, né, como dono ou como um papel de mais liderança ali dentro, né, me libertar de algumas etapas ali mais táticas, estratégicas ou operacionais ali do dia a dia, né, e focar numa parte mais estratégica e dar seguimento para a empresa para onde a gente quer chegar, né, de escalonar, de crescer, de gerar resultado. Tá. Nisso de gerar escala, Igor, como que você enxerga quais assim? Me cita alguns problemas do pior. Qual é o pior problema, o segundo e o terceiro pior, por exemplo, de empresas que chegaram nesse patamar de média empresa e tem deficiências, digamos assim, grave que impede esse crescimento agora, né? O principal, assim, que a gente encontra ali, né, em cada esquina, né, é o mais comum, que é gestão financeira e governança. Gestão financeira e governança. Isso, é o principal ponto de dor ali. Tá, governança, Igor, eu acho que é uma palavra muitas vezes até sofisticada pro empresário médio ali, né? Geralmente é uma linguagem que está na ponta da língua das grandes empresas, né, cara? Temos que implantar governança, né? Você pode explicar um pouquinho melhor para o nosso público o que é governança? Claro, vamos lá. Governança, resumindo, né, ele é um conjunto de prática e estrutura de processos, né? Estruturas, processos que visam dirigir, monitorar e orientar a empresa ou uma organização, né? Então é um conjunto de regras ali, de práticas, estruturas, processos. Então esse bolo todo é o que a gente chama de governança. Ou seja, é como você gerencia a empresa para trazer ética e transparência para o negócio, né? Com que certeza. eu acho que é fundamental, né? Principalmente ética e transparência em empresas que têm sociedades, né? Que você tem que prestar conta para um sócio, por exemplo, não é só você na empresa. Então tem que ter transparência, né? Com certeza. Tem que ter um processo bem definido ali, de um método, né, bem estruturado, ali, por exemplo, de uma coleta de dado para um DRE, né, mostrar de onde veio as informações, por que puxou dali, por que puxou daqui, para estruturar esse reporte para os sócios, né, para o board de sócios. Tá. E quando você fala gestão financeira, mesmo nesse tamanho de empresa que fatura 5 a 300 milhões, ainda tem carência na gestão financeira? Demais. Não fazem ainda da forma como deveria? Demais. Tem o clássico do... tá tudo no sistema, mas a gente pega ali no sistema, mas eu não confio muito. É o clássico, né? Não confio muito nos dados que estão ali. Onde que é o grande erro disso daí, geralmente? Muito erro do processo mesmo de você estruturar regras de lançamento, por exemplo, de um dado num sistema. Então é um passo antes de planejamento, de você ter uma política, boas práticas ali, um POP, né, o clássico, um processo operacional padrão ali, para poder fazer esse lançamento, fazer esse registro, né? Legal que registre, mas tem que registrar certo, né? Registrar certo, exato. A gente costuma ver ali, né, a gente estava conversando agora há pouco aqui, você me contou
do registro tá tudo errado, lançou tudo numa conta só, praticamente todos os lançamentos. Isso, cara, você não vai ter um DRE, não vai tem como. ter. Lançou Ou vai ter tudo que jogar tudo pra planilha, né? Isso, pra jogar trabalhar tudo de novo. Exatamente. Daí a gente tem que buscar alternativas de validar essa informação ou de buscar um dado mais concreto, um dado mais confiável, né? Tá. E o próximo, Igor? Qual que é o próximo grande erro aí que você enxerga das médias empresas, de grandes deficiências aí por ranking do que aparece pra gente atender? Como a gente já estava discutindo um pouco aqui, né? Pessoas, gestão de pessoas e cultura dentro da empresa. Né? São pontos ali bem que aparecem bem como problema, como dor, né? Pra gente aqui na consultoria. E geralmente esse problema de pessoas, né, ele persegue a empresa, às vezes até chegando no porte grande, né? Tem empresas que, cara, não tem papel, as pessoas não têm meta, não tem objetivo, ela não sabe o que ela tá fazendo ali, ela não sabe por que ela tá fazendo aquilo. Né? Uhum. Não tem propósito, né? Isso. Não tem objetivos. Às vezes não tem nem certeza de quem que é o chefe. Né? Então, acontece isso, acontece, né? Porque a gente tem um organograma que está muito... Deixa eu voltar aqui. Vou voltar. Acontece muito de a gente não ter um organograma muito bem definido. Então, as hierarquias se confundem. Então, a gente fala de empresa familiar. Então, a gente vai ter ali o pai falando para o funcionário, mas vai ter o filho também falando. Mas quem que eu sigo? Quem que é o meu chefe direto? Então, o cachorro de dois donos ali, exatamente, né? Exatamente. Então isso a gente é um ponto, né, de atenção que a gente precisa ter. Então uma estrutura hierárquica bem definida. Esse aqui é o chefe de fulano, esse de ciclano, esses aqui são as pessoas, os colaboradores estão abaixo de você. E a gente respeitar essa hierarquia também. Né? Não adianta nada a gente ter isso no papel e aí pular, né, a cadeia de comando. Existe até um nome para isso daí, o nome é esquisito, é ingerência, né? Quando ingerência. O superior, ele pula o superior daquele funcionário e vai falar direto lá embaixo. Exatamente. O gerente daquela pessoa. Né? E acontece bastante. Geralmente o dono da empresa é quem fura as hierarquias. É ele que vai descer lá embaixo e vai atropelar os gestores dele. Exatamente. Não é uma boa prática, porque você faz a pessoa perder o respeito perante a equipe. Aí depois o pessoal começa tudo te procurar direto e você não sabe por quê. Exato. Daí perde esse gestor que a gente tem ali entre você e a equipe, né, entre o dono e a equipe, ele perde relevância e ele perde o motivo dele estar ali dentro também, né? Perfeito. O pessoal, quando fala em organograma, né, fala, besteira, tem um desenho de organograma, aquele, né, os quadradinhos assim, cara, mas aquilo é tão importante, porque aquilo é o santo mesmo, da formalização das hierarquias, né, e das atividades das pessoas. Isso, né? E é ali que vai gerar mudança. Exatamente. Quando a gente vai fazer uma implantação de organograma, primeiro tem toda uma discussão, se levanta quem faz o quê, aí depois faz todo o ajuste, né? Aí depois a gente implanta. O que é implantar um organograma? É realmente... Olha quem chegou aqui para nossa conversa. Eu invadi porque eu cheguei ali agora há pouco, tá? E eu tava ouvindo um pouco vocês falando, e aí minha garganta tava coçando, eu falei, já tá doido pra falar, hora, já. Porque quando eu tava ouvindo vocês falando sobre empresa familiar, né, e sobre a importância do organograma, né? Isso. Acho que o problema não é o organograma, o problema é o personograma. E na média empresa, sobretudo de formação familiar, o personograma ele começa a brilhar de um jeito assustador, assim. Você começa a ver que você não está adaptando aquela vaga a uma pessoa certa. Você está colocando quem você tem, porque é teu filho, porque é teu sobrinho, porque é teu neto, não, enfim, assim, por aí vai. E isso causa o grande impacto do organograma, né? Porque daí você acaba com uma função onde você tem uma pessoa que você gosta daquela pessoa, porque naturalmente pode ser um familiar, pode ser um amigo, né? Mas que não necessariamente ela está preparada para assumir aquela função. Né? Então, estava ouvindo vocês falando e minha garganta coçou. Coçou e precisou invadir a nossa reunião. Precisou invadir, porque podcast. A gente pega muito esse tipo de coisa, né? Como que você escalou numa empresa se você não tem as pessoas, o Igor falou muito bem e o Sandro também, a pessoa certa. O que é a pessoa certa? A pessoa certa é a pessoa capacitada, a pessoa que tem o conhecimento técnico acerca daquele setor, uma experiência em cima daquele setor. Isso. E aí até em cima, quando aqui na Consulting Blue a gente mapeia, né, com a fórmula CB,
né, a gente também pega muito isso. Isso é uma etapa muito importante, né? Quando a gente mapeia, a gente não... Mesmo quando a gente entra numa estrutura onde parece tudo muito bem montado, que é uma coisa, né, Igor? De você chegar para uma pessoa e falar, Sandro, aqui não tá bom. Mas, pô, esse cara tá aqui há 500 anos, ele começou comigo, ele é meu sobrinho, ele é... Cara, vamos avaliar. Então, quando a gente vai fazer esse mapeamento, a gente tira nome. Então, o organograma não é tipo o Sandro, o Rafa, o Igor, É mais Maria. impessoal. É CEO, sabe? É o gestor de compras. Gestor de compras. É o vendedor 1, vendedor 2. Eu tenho o cargo e eu tenho que colocar a pessoa no cargo, né? Não isso. colocar o cargo na pessoa. Exatamente. Né? Esse é um erro muito comum em E empresa tem uma coisa média. muito importante aqui, que as pessoas começam a definir cargo na empresa, né? Até para concluir como que se implanta um organograma, a gente realmente tem que mostrar para as pessoas o organograma e tem que a gente fala que é passar o bastão. Né? Eu vou subir uma pessoa para chefia, então você tem que chamar todo mundo que vai responder para ele. Quando a empresa é menor, chama a empresa inteira e vamos mostrar o organograma de novo. Daí aí fala, pessoal, aqui é fulano, tá recebendo, né, o bastão de gerente agora. Isso. Né, para quê? Para que ninguém fique depois comentando nos corredores, né, ou ficar tesourando ali a hierarquia, né? Rádio peão, né? A rádio peão. A clássica. Porque se você não passa esse bastão, depois a pessoa que deveria responder para ele acaba indo direto para o de cima, né? Então fica muito claro. Não tem conversinha de corredor depois. Assim, é importante também lembrar que essa estrutura, ela não é engessada, porque a gente tem que ter... caminhos de crescimento das pessoas ali dentro, né? Então é interessante a gente ter, por exemplo, um papel de liderança vago para a gente impulsionar, estimular as pessoas que estão abaixo. Eu quero chegar ali, né? E mostrar, ó, tem esse papel aqui aberto. Vamos lá, quem que está mais apto para isso? Deixar aberto para as pessoas de casa crescer, chegar lá em cima lá e ter, né? Exatamente. Onde querer chegar. Ô Rafa, antes de você chegar aqui, a gente estava elencando aqui alguns dos grandes problemas das médias empresas, né? Beleza. E o Igor, ele falou que o primeiro de todos é gestão financeira e governança. Perfeito. E o segundo, retenção de talentos. Né? Foi aí que a gente entrou no assunto organograma. Deixa eu voltar no primeiro. Você enxerga também que gestão financeira e governança é um dos principais? É o que mais procura, é a porta de entrada. Toda empresa tem que procura, média, ela tem problema com gestão financeira. Sabe? E o que é o problema da gestão financeira? Alguns problemas, né? Eu acho que vocês já devem ter falado, conheço vocês o bastante para isso, que é basicamente assim, você não faz gestão financeira se você não tiver dado correto. Então, se você não lançou o dado correto, você pode ter você pode ter o SAP. Se você não lançar o dado correto, amigão, tchau. Não vai servir de nada. E isso é um dos grandes pulos do gato. Porque assim, cara, eu posso até saber quanto entrou e posso até saber quando saiu. Tem casos que a gente pega que a pessoa nem o papel de pão que a gente chama, né? Quanto que você ganhou esse mês? Eu não sei. Não, como você não sabe? Não, eu não sei. Quanto que você gastou? Eu também não sei. Eu não tô nem falando de classificação, eu não tô nem falando de linha orçamentária. Não tô nem falando disso, eu tô falando do básico. Assim. Imagina você como pessoa física, você que tá ouvindo a gente aqui. Eita, trocou. Imagina você como pessoa física. Você recebe um salário. Cara, você não sabe quanto você recebe de salário, quanto você gasta na tua casa, quanto que você, sei lá, paga pelo seu carro, se for financiado, quanto que você gasta mais ou menos de comida. Cara, então, nem esse custo. Então, as pessoas não têm nem isso daí. Esse é um dos pontos. Eu tenho um exemplo. Eu tive um atendimento que o cliente, né, falou que ele fazia a gestão financeira dele pelo saldo do que tinha no banco. Então, se estava positivo, tá tudo bem. Se entrou no cheque especial, aí é problema. Excelente. Bom, mas pelo menos ele pelo menos está fazendo alguma gestão. E outra coisa que acontece... Ô Igor, mas eu acho que é metade das empresas, cara. Então, não são poucas não, não é viu? não, hein? Não é poucas não. E outra coisa que acontece muito aí na parte de gestão financeira é, sobretudo quando é uma empresa que ela era pequena e ela começou a crescer e começou a se tornar média. Misturar muito o gasto pessoal com a conta da empresa. Então você pega lá, você começa a analisar, você começa a encontrar lá no meio, sei lá, pedido da internet. Você fala assim, mas isso aqui foi para a empresa? Não, isso aqui foi a minha esposa que usou o cartão da empresa para poder comprar uma bolsa
Sabe? E aí, cara... Isso tem bastante também. Isso tem bastante também. Como a gente tá falando que é familiar, né? Então mistura um pouco mesmo do até onde é a empresa, até onde é a família, onde a gente. Onde a gente separa isso. E até mesmo no financeiro. Cara, isso é um risco gigantesco, porque assim, eu já vi várias empresas, não foi uma, nem duas, nem três e nem cinco. Foram várias, tá? Onde o dono da empresa, ele fala, não, minha empresa não tem lucro, minha empresa não é lucrativa. Quando a gente começa a separar o pessoal das contas da empresa, Você vê que a empresa cara, a gente já achou voando. parcela de barco, cartão de crédito da família inteira, assim, 40, 50 mil reais por mês de cartão de crédito. A hora que você vai ver a empresa, cara, tá dando 15% de EBITDA num segmento que 15 já é ótimo. Né? E os gastos pessoais perderam o controle e começou a misturar tudo e ele não enxerga mais. Isso. E quando a gente, muitas vezes a gente levanta o DRE até mesmo por regime de caixa ali, né, pegando extrato bancário, nunca tá certo, porque não consegue enxergar que é gasto, tá tirando dinheiro da empresa, né? Exatamente. E agora vamos falar do terceiro pilar agora. Pilar não, terceiro problema, né, aliás, né, que mais afetam as médias empresas. Qual é o terceiro, Rafa, na sua? Marketing, né? Marketing, né? Não tem o que Falta fazer. de vendas, alavancagem de vendas. Não só isso, eu acho que o principal problema do marketing nas médias empresas é a percepção de valor do marketing em si. Então você vê empresas com um bom giro, com um bom EBITDA até, com possibilidade de crescer e investir naquele setor, ou o inverso, empresas que estão com pouco dinheiro, mas são resistentes a investir, não veem o marketing como um alavancador de vendas, e sim como uma despesa, ou isso não vai dar certo pra mim. Eu vendo B2B, não tem público Fiz pra assim, ver. fiz assim a Não vida funciona no meu inteira. segmento, Não clássico. funciona no meu Não segmento. funciona no meu segmento, sabe? Até aqui eu fui assim, então, cara, é assim que eu vou continuar. Então, eu acho que assim, o primeiro ponto não é nem a implantação ou o que fazer no marketing ali. É a aceitabilidade de entender que hoje, no mercado de hoje, toda empresa, até a pequenininha, tem que de alguma forma trabalhar o marketing. Cada uma dentro do teu tamanho, né? E a média empresa, quando a gente fala de marketing, ela é o filho do meio, né? Ela é o filho do meio, porque ela não tem nem o investimento tão gigantesco das gigantes do setor, né? Mas ela tem mais do que o pequenininho. Então, o pequenininho, ele vai estar trabalhando ali no WhatsApp, na proximidade do cliente, numa rede social que ele faz ali de forma um pouco mais amadora. Um processo mais de indicação. Também. A grande, por outro lado, cara, vai estar depositando milhões em cima de influenciadores caros, em cima de televisão, rádio, outdoor, adesivo. Cara, sei lá, piscou, você vê a marca do cara. Então, assim, aqui é muito, né? E você tá ali no meio. E aí, eu continuo fazendo o meu relacionamento, que é uma vantagem, né? Que pra mim a média empresa tem em relação à grande, que é a seguinte, ela mantém, de certa forma, algumas agilidades de ser pequeno, e tem menos burocracia do que as grandes. Óbvio, vai depender do segmento, né? Mas de certa forma falando, né? Então, assim, ela tem a agilidade de atender como pequena, porque a estrutura dela não é tão complexa, não tem 1 bilhão de processos, 1 bilhão de aprovações a serem feitas, né? E ela tem um investimento maior. Então, eu vejo esse investimento como uma oportunidade para as empresas venderem, crescerem até, né? Aumentarem as vendas e tal. Então, eu vejo a média empresa bem nesse meio do caminho. Então, ela tem grana para investir, né, não tanto quanto uma grande, e tem agilidade da pequena de poder fazer acontecer. Então, ela consegue manter um bom relacionamento mais próximo com os clientes, de certa forma. Muitas vezes o próprio CEO que atende o cliente, a gente vê né, muito ou um diretor atende o cliente. Cara, vai tentar falar com um diretor ou com um CEO de uma grande empresa. Cara, você não passa nem da porta, é muito difícil. Muito. Então você mantém esse relacionamento. Então assim, cara, por que sair apenas desse relacionamento próximo e investir num marketing mais estruturado? Parar de fazer algo amador e passar para ter algo um pouco mais profissional. Então, esse convencimento nem sempre é tão fácil de fazer com as médias empresas, que é o que eu falei agora há pouco da resistência. Mas ele deve ser feito. Porque esse aqui é o próximo passo.
Ô, Rafa, para não ficar muito no ar assim, vamos ser bem direto e transparente aqui. Uma média empresa que fatura 10 milhões por ano. Perfeito. Não é 1 milhão por mês, 12 milhões por ano. Excelente. Beleza? Quanto que essa empresa tem que investir em marketing para fazer um marketing, cara, legal, ter visibilidade, digamos que ela é uma indústria. Uma indústria. Tá? Distribui aí para pontos de venda, tem o produto dela lá dentro dos clientes, não é ela que vende para o consumidor final. B2B2C. B2B2C. B2B, que a gente isso, chama. exatamente. O que é um investimento legal? Dentro de uma vai depender muito do tipo de indústria, né? Porque o segmento ele conta muito, né? Porque em alguns segmentos você vai fazer um relacionamento com o B primeiro, né? Imaginar então uma indústria alimentícia. Isso, alimentícia, tá? boa. Você vai ter que fazer um investimento para poder tracionar o B2B, né? Mas você não pode esquecer do C, que é o lugar do PDV. Então, vamos lá. Essa pergunta você pegou o evento mais complexo, né? Caramba, é difícil. É porque você vai dividir isso em duas etapas de marketing que tem que se complementar. Você tem a parte de relacionamento, que ela é importante fazer. Então, vamos dizer, uma indústria alimentícia que vende para um supermercado, né? Ela precisa manter esse relacionamento aqui, né? De alguma forma, né? E angariar mais pontos de venda. Então, nesta parte aqui, o relacionamento ele é muito importante. Então eu vejo o marketing aqui como um apoio estratégico, gerando material, gerando valor, gerando posicionamento, tá? E gerando ações que possam fazer o quê? A inserção de um trade marketing estratégico aqui, tá? Porque aqui, o trade marketing, para quem não entende, é aquelas ações que a gente faz dentro do próprio PDV. Quando vocês vão lá no mercado, vocês veem lá anúncio das marcas em determinados pontos da loja. Degustação. Ou degustação, ou ações de ativação, distribuição de brinde de determinada marca dentro de um supermercado. Aquela promoção, sorteio, tudo aquilo é patrocinado pelas marcas, tudo não é o supermercado que está pagando aquilo. Exatamente, é tudo patrocinado pelas marcas. Então, isso é o trade, né? Todo mundo então entender. A gente sai muito do marketing da empresa ali vendendo só o produto para as redes, para também vender junto ali um serviço de impulsionamento de venda dentro do cliente dele. Para fazer o produto dela escoar lá no ponto Exatamente. de venda, certo? Que daí é o que a gente fala, o B2B é a empresa com o supermercado, 2C, que é para o consumidor final. Então, geralmente a gente faz isso por via de trade marketing, por exemplo, tá? E isso, uma ação de trade marketing, ela também ajuda muito no relacionamento com o B, né? Da empresa com o mercado. Porque se você está investindo naquele PDV, se você está investindo, seja pagando espaço, seja apoiando uma ação daquele PDV, aquele PDV tende a ter um relacionamento melhor com você. Você pode usar isso de case para abrir novas portas. Olha, não, eles são um mercado assim. Agora, e fora isso, você tem um marketing 2C. Essa indústria ela tem que fazer o 2C. Especificamente, que é você estar ali numa rede social, você estar numa televisão, a depender do seu segmento, você realmente fazer a adesão da sua marca no público final. Afinal de contas, se eles não comprarem, o mercado ou o seu ponto de venda não vai comprar de volta. Tá? Se o público final não tiver interesse no produto, o mercado ali para onde a gente está distribuindo, está vendendo, não vai querer comprar também, não vai ter interesse. Mas vamos lá, o Rafa me enrolou aqui, mas não falou quanto que uma empresa dessa tem que gastar, Rafa, quanto que ela tem que investir, vai? Uma empresa que fatura 1 milhão por mês, mais ou menos, indústria alimentícia, o que é um orçamento legal, incluindo agência, mais ações que ele tem que fazer tanto de B2B, B2C, Cara, o que é um orçamento legalzinho? Investindo baixo, ela deveria investir 10%. 10%? Do faturamento. 100 mil reais. Se ela fatura 1 milhão, assim, para fazer muito bem feito. Então a gente tá falando de 10%. Não, mas aí fica fora da realidade. Ninguém tem 10% para investir. Entendeu? Mas esse seria o valor mais ideal. Agora, como a gente falou, tem muita resistência em cima disso. Entendeu? Tem muita resistência. Se você for pegar as empresas grandes, por isso que eu estou falando assim, tem que fazer esse equilíbrio muito entre empresa grande e empresa média. Tá? Uma empresa grande, ela vai investir até 20 nesse tipo de ação. Tá? Sendo bem sincero. Eu diria que uma empresa de serviço é mais arrojado, porque serviço é uma coisa de valor agregado que você é obrigado a colocar uma puta de uma verba no marketing. A gente investe pesado, por exemplo, no marketing. A gente coloca uma boa fatia do faturamento, né? É negativo, cara. Quanto você acha que a Sadia investe em marketing? A Sadia? Bom, a Sadia não deve deixar 20% de EBITDA.
Seus 5% de marketing? Eu nunca cheguei a olhar o balanço da Sadia, não. Quanto que chega? É muita grana. Eu não sei o valor. Você tá me ferrando, né, velho? Hoje eu vou arrancar um valor do meu. Fala 10 mil reais, cara. E 10 conto dá pra fazer uma porrada de coisa, tipo a porquitos. Depois, ó, corta, hein? Corta. Corta esse corta negócio. esse pedaço aqui. Então, eu te enrolei pra caralho, porque eu tô pensando numa resposta 10% média, de faturamento, velho. puta que pariu, velho. Nem fudendo, velho. Quem que fatura 1 milhão vai investir 10% numa indústria? Não, a indústria não deixa 10% de lucro líquido. Não tem como, Rafa. Não tem a menor possibilidade. Você me enrolou, cara. Eu falei, cara, não. Sandro, filho da Então puta. tá, vamos voltar aqui. Vai lá, fala a parte. Você me enrolou, você me enrolou, você me enrolou. Ô Igor, mas ó, o Rafa tá falando aqui, mas ele me enrolou até agora. Quanto que uma empresa que fatura mais ou menos 1 milhão, que dá pra fazer um marketing, cara, legal, interessante, quanto tem que investir por mês, mais ou menos? Contando agência e ações, tudo. Tá. 1 milhão por mês de A faturamento. produção de material também. Produção de material, redes sociais, um pouquinho de impulsionamento, algo bacana pra quem não faz nada. Tô dizendo, eu sei que tem muita gente arrojado, né? Mas vamos falar pra quem tá iniciando. Eu diria de 10 a 15 mil por mês pra gente começar seria sempre um valor interessante. Já englobando tudo, agência, investimento. Pegando um... Daria 1,5 do faturamento, mais ou menos, eu acho que é interessante. Exatamente. Isso vai impulsionar o crescimento, né? Exatamente. Daí trazendo resultado, trazendo mudança ali, eu imagino que vai investindo um pouco mais. Você vai escalonando isso, escalonando, né? Você vai escalonando. Porque assim, o ideal é a gente vai sempre trabalhar com um dado de mercado interessante, né? Para poder avaliar o que o mercado está fazendo, né? E a gente vai trabalhar com ações teste. Entendeu? Cada empresa é uma empresa. Né? A gente vai trabalhar com uma base de mercado, mas a gente não pode sair investindo loucuras também. De primeira, é queimar muito dinheiro. Tá? É queimar muito dinheiro. Quando a gente trouxe muito para uma indústria que faz trade, por exemplo, o trade por si só ele tem um custo maior. Tem um custo maior de impressão de porque material. Impressão de material, você vai ter que ter ali o promotor de vendas, a depender do brinde, você vai ter que produzir o brinde. A frequência que você vai fazer esse tipo de coisa. Em quantos pontos ali que tem... Em quantos pontos você vai fazer. Então, tudo isso é uma variável. Entendeu? Então, eu começaria com 10, 15 mil reais para a gente poder... Já é um valor acessível para uma empresa que fatura 1 milhão. Sim. Interessante. Então, resumindo aqui, a gente falou de alguns problemas aqui, né? Escalando eles, a gestão financeira e governança, parte de liderança de pessoas e o marketing, certo? Alavancagem de vendas e todas as ações possíveis, né? No meu entendimento, agora eu vou falar tá, Sandro? Eu entendo que é falta de processo. Porque eu tô na linha de frente do comercial da Consulting Blue, então eu recebo muita consulta de empresas médias. Sim. Né? Então as empresas médias vêm atrás da gente geralmente pedindo um mapeamento de processo. Eles querem que a gente estuda o processo deles, melhore esse processo, né? E faça uma evolução. Eu entendo que a parte de gestão de processo ela influencia na lucratividade, na eficiência da empresa. Né? Existe processo da parte de RH, de liderança, que aí vai influenciar os outros fatores. Né? No processo de entrada de um cliente para a gente, para o atendimento da consultoria, a gente, né, no onboarding ali, né, a gente faz um briefing também para o time de consultoria conhecer mais o cliente a partir do que até teve de levantamento da sua parte do comercial, né, a gente entra um pouco mais a fundo na discussão com o cliente e muitas dores processo realmente, gestão financeira, aprender a fazer gestão, já veio bastante disso também. Precificação também. Né? Tem vários casos que a gente pega que a precificação ela é muito feita no... isso aqui eu tenho de material, aí eu tenho isso aqui, esse valor de mão de obra, vai somando e eu quero ter tanto de lucro. Né? Não tem muito metodologia, né? Você só pega somando os valores e depois faz o famoso papel de pão que o Rafa falou. É que a precificação também acho que é uma dor muito de quem tá deixando de ser pequeno e virando médio, né, cara? Porque a conta do cara que era menor e conforme era mais simples. Sim. Conforme ele vai crescendo, vai se tornando uma empresa cada vez melhor, vai entrando outros fatores nessa conta que ele simplesmente não considera, né, Igão? Daí entra processo, né? A gente mapear, exatamente. Entender o processo, entender o custo de cada uma dessas áreas, né? Mapear muito bem isso para eu acho que a maior precificação, gestão financeira, enfim. A maior falha da grande empresa, né, acho que nessa parte de processo e custo, né, quando fala de precificação, é que ele tem um custo, muitas vezes numa planilha, legal, interessante, tem lá quanto que vai de material, mão de obra, parará, ele até tem uma boa previsão. Só que aquilo que ele fez de previsão, ele coloca que gasta 2 horas
para se produzir, gasta X de material, só que na hora da produção não é aquilo que acontece. Ele não tem ferramentas e não tem processos na linha de produção ou na operação dele para conseguir cruzar o custo previsto com o custo real. Exato. Né? O custo real ele não sai. É. E eu diria que, cara, eu já peguei empresa que fatura 20, 30 milhões por mês e não tem essa parte de custo amadurecida. Agora imagina as empresas de 1, 2 milhões ali faturamento mês. Também não vai ter. Né? Então é uma coisa que a gente enxerga numa maior, numa média de empresa maior, uma média de empresa menor e também nas pequenas. Né? Mas isso aí também a gente pega no DRE, no olho, né, cara? A gente pega no olho, né? Porque, Bate o olho cara, no DRE, um abraço. Você olha lá, exemplo mais baixo, assim, faturamento 1 milhão. Aí você vai ver o CMV do cara tá em 95%. Você fala, meu amigo, ou o seu preço tá ruim ou sua operação tá inchada. Não tem. Não tem remédio. Não tem remédio, assim, de forma bem simples, assim, falando. Isso é uma boa experiência da consultoria, porque assim, como a gente já tem mais de 1.500 análises de DRE nas costas, quando a gente pega um determinado segmento, cara, frigorífico, eu sei quanto que é o CMV dele, quanto que é a parte de tributação, a parte de custo comercial, custo de logística. Essa referência por segmento que a gente tem dessa bagagem toda, nesses 5 anos que eu tô quase na consulting, já passei por muito tipo de empresa, já vi muito DRE, né? E fora o que a gente tem de histórico. Fora o estoque nosso de DRE. Exatamente. Né? Porque pra gente tudo é lição aprendida, né? A gente vai gerando registro, estatística, para aprender justamente a interpretar DRE e identificar nessa batida de olho que o Rafa falou. Bate o olho na linha e fala, puta, é aqui. Tem empresa que realmente o CMV vai ser mais alto, não tem o que fazer. Vai. Mas não pode ser 95. O segmento é 95. Porque aí 95, daí como que eu vou pagar o comercial ali no marketing, como que eu vou pagar meu administrativo, minha logística, cadê? E aí tem um passivo que eu preciso pagar também, cadê o dinheiro pro passivo? Daí eu vou gerando novos empréstimos, novos passivos, daí eu vou entrando naquela bola de neve. Isso é um clássico. Exato. Ô, Rafa, e desses problemas que a gente citou aqui, qual é o que gera um maior impacto na lucratividade de uma empresa, no seu ponto de vista? Lucratividade? A última linha tá fechando no -2, 0 ponto alguma coisa. Geralmente é o que ali dentro do DRE quando você bate o olho nos clientes que você atende? Valendo tudo. Depois do EBITDA, tudo... Depois de EBITDA, cara, tá 0 ponto... Vamos dizer, 0 de EBITDA, 2, alguma... Cara, um segmento que deveria ter 10% de lucro... Tá com 2 ou 0. Eu posso falar aqui? Roubei a pergunta. Roubou a aqui. pergunta. Tô pensando aqui. Que tem muito. Mão de obra, às vezes, um pouco inchada. Né? Muita gente. Não precisava ter tanta gente assim. Né? A gente tem processos ali que a gente conseguiria automatizar um pouco mais o operacional. Né? Então, talvez investir em alguma máquina, alguma coisa que a gente consiga, pensando em indústria, né? Que a gente consiga otimizar ali. Ou a gente tem pessoas demais ali e a gente precisa distribuir melhor o organograma, a gente falou ali no começo, né? O Rafa falou bem da questão do CMV, o custo, né, da operação ali, do produto vendido, enfim. Isso também. Na parte do custo eu entendo que está envolvido tanto a parte de compras. Comprando errado, estocando demais, quanto a parte de precificação. Eu iria mais, cara, essa linha do custo operacional para mim é que geralmente, porque assim, o administrativo de uma média empresa, num geral, ele tende a ser meio enxuto. O médio empresário não aposta, ele não tem aquele então, exceto aquele que bota a parcela do barco nele. Não, administrativo, né? Mas daí a gente até assusta, porque assim, o que acontece? Cara, você tem um custo de mão de obra, a pessoa que monta o seu produto ou que faz seu negócio, vamos supor aqui de 500 mil. Aí você vê um administrativo que custa os mesmos 500 mil, você sabe que tem boi na linha. Ou 400 mil de administrativo e 500 de mão de obra, tem boi na linha. Tem. Entendeu? O administrativo certamente, ou 90% de chances, ele está inflado. Com certeza. Ou foi lançado errado. Vamos supor que tivesse tudo lançado corretamente. Você não pode ter uma proporção dessa. Entendeu? Então... Um administrativo saudável ali, ele vai gerar em torno de 5, 8% da receita líquida ali. 5 a 8% da receita líquida. Então, se a gente está ali com... como o Rafa falou, 500 mil, que vai gerar ali, sei lá, 20%, 15%, né, subindo muito ali, né? Fiz a conta errada aqui, demais, eu acho. Volta aqui. Não, tranquilo. É só o exemplo. Eu acho que o exemplo é esse, assim. Então, tem certas proporcionalidades que tem que ser levado em conta. Eu acho que, assim, a linha que mais chama atenção vai depender muito da empresa. Por isso que eu fiquei pensando, você me perguntou, eu fiquei, cara, não vejo uma linha...
a não ser que seja um endividamento lá embaixo, mas daí é uma outra história. É outra história. Mas não tem para mim uma linha que chama a atenção de cara. Ela se destaca perante ao resto, geralmente, na minha visão. Ela vai se destacar perante ao resto. Mas eu acho que para poder olhar e analisar direito, o CMV vai ser sempre o central. Sempre o central. O custo operacional como um todo vai ser o central. E qual que é a linha do DRE mais importante ali? Se você pudesse olhar uma linha só para acompanhar se está legal ou não, qual que você olharia? EBITDA. Né? O EBITDA, é o clássico. É o clássico. Porque, cara, não fazendo até um paralelo lá da conta do banco, do pessoal que faz gestão por extrato. Cara, se o EBITDA tá positivo, dá para respirar e analisar com calma. Se ele tá negativo, cara, já baixa a preocupação. Geralmente esse afrouxamento dos controles financeiros ele acontece bastante na empresa que não tem problemas, que não tem margem apertada. Como sobra dinheiro no banco, ele não, vai deixando. A hora que o cenário muda um pouquinho, aí ele sente no bolso. Aí é hora de correr atrás, porque aí não enxerga nada dentro da empresa. Isso. Porque assim, você está perguntando no sentido de uma análise vertical, né, do DRE. A análise vertical é você olhar pessoal aqui, né? Linha a linha dentro de um período ali de mês, por exemplo, né? Eu acho que isso que você está trazendo, Sandro, ele vem muito da análise horizontal, que vem do histórico da empresa. Então, o histórico da empresa é uma comparação de mês a mês. Então, assim, vamos supor, tem uma empresa que tem uma média de EBITDA de 10%. Todo mês. Em janeiro 10, em fevereiro 11, em março 9, está equilibrado. Chega ali um mês de junho, de repente esse EBITDA vai cair para 3. Isso chama atenção pra caramba. Outro ponto que também é muito importante quando a gente faz o vertical. Quando a queda ela é pequena, mas ela é constante. 10, 9, 8, contagem 9, regressiva quase. 7, 6. Você fala assim, tem alguma coisa acontecendo. Vai explodir a bomba. Vai explodir. A bomba vai explodir, porque tá tendo uma queda de EBITDA constante. Assim, isso, tá, gente? Tô levando em consideração uma empresa plena, normal. Eu não tô falando de uma empresa sazonal, por exemplo, sei lá, que naturalmente tem um faturamento grande no Natal. Pra pegar uma loja de varejo, toda loja de varejo deveria ter no mês de dezembro um EBITDA, assim, a empresa vai vindo aqui, daqui a pouco chega dezembro, aqui, vai vir aqui, Dia das Mães, volta. Dia dos Pais, isso, volta. Natal, pum. Assim, cara, uma loja de brinquedos, naturalmente, de dezembro em outubro, vai ter um EBITDA, esperamos nós, muito superior ao resto do ano. Mas isso é esperado. Né? E não pode uma empresa que tem uma venda padrão e começar a registrar quedas constantes. É análise horizontal. Por isso é importante comparar com o período. Se está próximo da média do período ali, né, tá controlado. Mas fugiu muito, opa. Vamos colocar uma lupa ali, vamos analisar, vamos investigar, entender o que está acontecendo. Mas até voltando à sua pergunta inicial, Sandra, eu fiquei pensando aqui, para mim a linha mais importante é o faturamento no final das contas. Porque, cara, o faturamento em si, ele vai me contar muita coisa. Você pode até estar gastando mais ou menos, mas o seu faturamento tem que estar estável. Ele não, faturamento montanha-russa é meio complicado. São dos cenários mais difíceis de administrar, é o montanha-russa. Porque, cara, se a empresa está em queda, vamos supor aqui, cara, de faturamento ou do próprio EBITDA, você sabe que tem alguma coisa acontecendo para baixo, entendeu? Então, se a empresa ela é plena, fatura todo mês ali mais ou menos a mesma coisa, você sabe o que esperar e consegue projetar um futuro para ela. Isso. Entendeu? E está crescendo, excelente. Agora, cara, faturamento. Em queda, Não, em queda não. Aqui. 100 mil, agora 300, agora 50, agora 80, agora 500. Cara, essa empresa, a não ser que, como eu falei, que ela seja uma empresa com sazonalidades muito bem definidas, que a gente já espera, ela é uma empresa de previsibilidade difícil para você até, complexa. Cara, administrar a equipe, né, cara? A hora você precisa de todo mundo, a hora você não precisa de quase ninguém, né? Então daí corre o risco de eu ter a folha de pagamento, a mão de obra ali inflada, né? E aí eu vou ter... Ou o inverso. Ou o inverso. Como eu não consigo ter garantia que eu vou ter um faturamento, eu vou estar com o mínimo ali de pessoas para conseguir minimamente entregar. Daí no mês de alta demanda, não consigo entregar, atrasa, daí... Então você falou uma coisa legal, Rafael. Há contradições. Tem bastante gente que fala faturamento não é tudo, né?
Desde que você tenha estabilidade de faturamento, Isso. porque num cenário desse você não vive. Óbvio, você tem estabilidade de faturamento, o mais importante é o quanto gera de lucro. Exatamente. Tem empresa que fatura 5 milhões e gera menos 2. Tem empresa que fatura 2 milhões e gera mais 10. Eu prefiro muito mais a de 2 milhões. Essa é uma empresa muito mais saudável. Muito mais E saudável. outra, não adianta você ter faturamento e não gerar o EBITDA, E que não é a gerar linha o mais EBITDA. importante que a gente Isso. falou, cara. Mas se a gente está gerando um faturamento constante, depois ali embaixo, eu entendo que é mais fácil Ah, você... bem mais. É mais fácil, mais seguro você mexer, fazer um PRC ali pra gente fazer uma redução de custo. Traduz PRC, o que é PRC, É Igor? um programa de redução de custos, né? Boa. Então, estruturar uma estratégia pra gente diminuir, né, o custo da empresa para poder gerar EBITDA. Exatamente. Virar E caixa. tem um fato também assim, o faturamento é o mais difícil da gente controlar. Você depende de mercado, de concorrência, de esforço de equipe, de motivação, Depende de da uma porrada venda, de depende coisa. do marketing. Depende do marketing. Agora, para você ter uma operação saudável, 90% tá dentro de casa, cara. Tá de você dentro de implantar casa. processo, controlar Isso. custo, ter indicadores, fazer seus rituais de gestão para ter, né, uma melhor liderança dentro do negócio, né? E aí você consegue um EBITDA saudável, né? Então Sim. a lição de casa, ela tá ali, né, dentro 90% da dedicado. operação. Agora o faturamento é o mais complexo de controlar. É um faturamento totalmente externo. Exato. E isso é muito bom para quem tem renda recorrente, né? Porque todo mês mais ou menos você tem uma É. previsibilidade. Isso. Aí é interessante a gente prototipar, né, combos, um serviço de assinatura, pensando para ter essa recorrência e trazer uma estabilidade. Mas isso aí tá em alta no mercado. É. Né? Serviço de assinatura, ultimamente. Todo mundo tá tentando buscar um serviço de assinatura justamente para gerar uma recorrência Uma mínima. recorrência, exatamente. E a gente tem uma recorrência. segurança A de recorrência faturamento. traz estabilidade, né? Exatamente. Exato. Porque Exato. você pode até ter seu faturamento variável em cima da compra unitária, mas, cara, a sua assinatura tá garantida. Isso. É excelente. Tá garantido, exatamente. A gente falou bastante de processos aqui, né? É mito ou verdade que processo engessa a empresa? Vai lá, Igão. Olha, eu entendo como mito. Porque tudo bem que eu vou ter mais passo, mas um processo bem implantado, eu vou ter controle, eu vou ter previsibilidade, eu vou ter segurança na minha operação. Se ele estiver mal implantado, daí sim vai engessar, porque ele fica travado num processo, não tem alguém responsável por aquilo, tal, e aí a gente não consegue ter dinâmica, né, de movimento ali dentro. Eu acho que é uma boa implantação de um processo. Boa implantação. Processos bem alinhados com a realidade Com a da realidade empresa. da Não empresa. é pegar um processo Isso. no manual e implantar exatamente daquele jeito sem tentar ver as A características. gente pegar uma empresa de BI, pegar o processo interno dele e implantar numa empresa de 100 mil por mês. Não. Né? A gente adapta, a gente traz para a realidade desse empresário, dessa empresa, desse organismo, né, que é essa empresa. Então a gente tem tamanhos, tem saúde diferente, a gente vai medicar de forma diferente a dosagem ali dos processos internos. Né? Boa. Agora um mito ou verdade para você, Rafa. Verdade que dono de empresa ou CEO não pode ficar no operacional? Como é que é? Ele não Dono de empresa não pode ficar no operacional. Nunca. Qual é o papel do dono de empresa? É ser dono da empresa. Na verdade, essa é uma das perguntas que eu acho que é um dos maiores desafios de dono de média empresa que tem no Brasil. Na verdade, isso daí pra mim, cara, é onde o dono se perde. Que ele fica sobrecarregado, que ele não consegue controlar, não consegue exercer o papel dele. Mas ao mesmo tempo é muito difícil fazer isso no final do dia. Uhum. Porque, sabe, de novo, é a dor do crescimento da pequena para a média e você passar a contar com outros braços além do seu. Né? É muito mais fácil. Tem muita coisa, sobretudo... vamos lá. Uma empresa, quando ela nasce, geralmente ela é formada por duas pessoas com qualidades muito, muito tradicionais. Geralmente você tem um bom vendedor, parabéns, Sandro, e você tem alguém operacionalmente capaz de fazer determinada coisa, seja o que for. Eu sei arrumar celular, legal. Eu sei vender o conserto do celular, eu sei atender, eu sei lidar com o cliente. Então, vamos pensar nessa pequena lógica que eu acabei de montar. Né? Um vai ficar ali na frente vendendo, atendendo o cliente, e o outro vai ficar lá na salinha atrás, arrumando o celular. Cara, dupla perfeita. Olha que operação maravilhosa. Um vende, o outro faz, ganha dinheiro. Um vende, o outro faz, ganha dinheiro. Um vende, o outro faz, ganha dinheiro. Uhum. Pô, mas, cara, aí chega o Igor, que é aqui meu técnico de celular, que não tá mais aguentando arrumar celular. Fala, cara, não aguento mais.
Não aguento mais, preciso de um ajudante. Aí contrata o Rafa. O Rafa aqui agora é o ajudante do Igor. Só que agora o Igor, ele precisa me ensinar a consertar meu celular. Enquanto enquanto tá entrando demanda. E aí, o Igor geralmente vai virar e falar assim, o Rafa, ele vai ter uma dificuldade, ele não vai ser tão rápido quanto o Igor, ele não vai ter a técnica. O Igor vai virar pra mim e falar assim, deixa que eu faço. E é aí que começa o problema que você acabou de levantar pra mim. Só que isso em escala, né? Só que isso em escala. Uma empresa com 100, 150 pessoas. Deixa que eu faço. Deixa que eu faço. Deixa que eu faço. Ah, a máquina quebrou, deixa que eu arrumo. Porque o cara que é dono da empresa hoje, ele começou como mecânico. Um mecânico de máquina. Ele sabia, sei lá, ele sabia usar aquela máquina, ele sabe as coisas da máquina. Ele fala, deixa que eu vou lá e arrumo. Não, mas cara, você não pode fazer isso. Não, mas é que é mais rápido, é mais barato. Até eu pedir pro Igor, que vai pedir pro Sandro, que vai pedir pro Zé, eu já desci lá e arrumei. Só que você soma isso, aí você soma outro, ele arruma a máquina, ele acompanha a produção. Ele vai lá vender. Ele vai vender. Ele caiu uma sujeira no chão, ele vai lá limpar. E, cara, e é nisso que muitos donos de empresa acabam se sobrecarregando, com muito estresse, burnouts da vida, não dão atenção para a família, não dão... Porque eles estão ali vivendo aquilo de forma tão intensa e falam assim, nossa, eu trabalho muito. Cara, não é que você trabalha muito. Existe desculpa, eu vou usar um termo ruim aqui talvez, mas existe o trabalho duro e existe o trabalho burro. E muitos donos de empresa acabam caindo nesse negócio de querer resolver tudo. E o pior de tudo dessa história, acabam não fazendo justamente o papel que é o deles. É o do estratégico, de planejamento, de relacionamento, de gerar valor. Aí que entra a questão de um bom processo. Porque quando eu tenho um bom processo estruturado, um bom processo dentro da minha empresa, a facilidade de eu delegar alguma coisa é muito maior. Eu vou conseguir delegar pro Rafa aqui fazer o conserto do celular, enquanto eu estou fazendo outros consertos ou fazendo uma outra coisa, né? E aí, se ele tiver alguma dúvida, consulta no manual, o processo, alguma coisa ali, e me tira um pouco dessa carga de treinamento, né? De estar ali junto, olhando. E eu preciso também dar liberdade nesse exemplo do conserto celular, pro Rafa errar. Exatamente. E só assim que ele vai aprender, né? Você vê como tá tudo ligado, né? E aí, se você não formar uma boa liderança, estamos falando de novo de gestão de pessoas, né? Sem liderança você não consegue delegar, não tem processo que funcione. Aí o papel de dono, que é ter um papel estratégico, orientar a equipe, olhar os principais indicadores, definir as metas, né? Definir investimento e cobrar da equipe para que isso seja implantado, ele acaba ficando atolado no operacional, porque ele não tem equipe para ajudar ele. E aí você acabou de matar a pau. Né? Processo sem indicador não é processo. Exatamente. Aí engessa. Aí ele engessa. Ele engessa porque você vai continuar fazendo a mesma coisa sem saber se aquilo tá bom ou se tá ruim. Exato. Então o processo tem que ter indicador para medir se o processo está eficiente ou não. Simples assim. Isso. Entendeu? O processo não é necessariamente você ficar ali o dia inteiro, pega daqui, coloca aqui, pega daqui, coloca aqui. Entendeu? Isso é parte do processo. Né? Mas esse processo aqui, ele é efetivo? É aí que entra o papel do CEO. Entendeu? Então, assim, do CEO ou do líder daquele determinado setor, de olhar ali e falar, legal que vocês estão fazendo o processo, mas não está gerando resultado. O processo já está ineficiente, a gente já precisa evoluir mais uma vez, porque o processo é vivo, né? O processo que eu defini hoje, daqui a um ano, pode ser que tenha que mudar. E então, quem que vai dizer isso? O indicador. Exatamente. Então, eu acho que o processo ele só engessa, respondendo também o mito ou verdade do Igor, ele só engessa se ele não evoluir. O processo que evolui não é engessado. Como que você evolui um processo? Sabendo se ele é bom ou ruim. Como você sabe se ele é bom ou ruim? Se o indicador que você atribuiu àquele processo ou àquela atividade é bom ou ruim. Acho que é simples desse jeito, não tem... Exatamente. Bom, não tem segredo, né? Mesmo numa média empresa, você vê o quanto é a complexidade da gestão empresarial, né? A gente fala de gestão de pessoas, de processos, do financeiro, da governança, da parte de liderança. Então, tudo está meio que conectado, né? Tudo está conectado. Se uma das pontas estiver solta, a gente não vai conseguir ter um bom resultado e vai, né, ficar pedalando ali, vai ficar procurando onde está o erro, né? Mas eu diria que no papel de dono, o principal papel dele, cara, é ter rituais de gestão e analisar indicadores. É aqui que ele pega as falhas e as ineficiências da empresa. E aí ele desce para corrigir. Isso. Ele não tem que estar no operacional, mas ele tem que conhecer o operacional a ponto de intervir para falar como ele quer que seja feito.
Né? E por quê? Porque ele é a pessoa que construiu aquela empresa e sabe como funciona e como deveria funcionar. Pra não fazer loucura também, né? Pra não deixar ninguém fazer loucura, exatamente. Exato. Até o dia que vem o tão sonhado papel de investidor. A hora que ele sai da empresa e aí ele coloca alguém no lugar dele para fazer a gestão da empresa. Mas mesmo assim ele tem que gerenciar essa pessoa. Com certeza. Não tem Tanto como. é que toda empresa de capital aberto vai ter o reporte Vai da ter o operação. reporte, exatamente. A capital aberta é outro nível, É né, outro cara? Que nível. você tem a reunião com todos os acionistas para Exato. justificar as ações, cara. Isso aí Daí a gente... Mas se for pensar em pequena escala, é muito parecido. Mas é a como lógica deveria é a ser, mesma, A a lógica lógica é a é a mesma. mesma. Mesmo na média empresa, a lógica é a mesma da grande. Isso. Exatamente. Né? Só que não tem um conselho, é uma pessoa, né, cobrando a outra ali. Exato. Mas as ferramentas, os indicadores, tudo mais, não pode mudar. Isso daí está dentro das boas práticas de gestão e governança, né? Pessoal, estamos encerrando mais um Cast Blue. Não esqueça de curtir o nosso blog. Tá cheio de matérias muito interessantes de gestão empresarial, voltado para médias empresas, principalmente, né? Que é o grande foco do nosso trabalho aqui. Diria que 70% dos clientes da Consulting Blue hoje estão nesse perfil de médias empresas. Também temos Instagram, Facebook, canal no Spotify, com todos esses podcasts em áudio para você ouvir no carro. Isso aí. Até a próxima, pessoal. Obrigado. Grande abraço.